Diversity Indexes, tá? Clica e aí ele já sai com o índice de Shannon pronto para todo mundo, com o índice de Simpson pronto para todo mundo, se você quiser usar Simpson. Fala pessoal, Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o índice de diversidade de Shannon rapidamente, o teste T de Hutchinson, que é um teste para comparar índices de diversidade, tá? A equitabilidade de Pelot, o índice de diversidade de Simpson, um teste comparativo da diversidade de Simpson, usando dados aí coletados de um grupo de pesquisa diferente do meu grupo de pesquisa. Então a organização dos dados foi um pouco diferente, tá? E por que isso é legal? Porque não interessa como a pessoa organizou os dados. Se ela organizou os dados, a gente consegue trabalhar no Excel rapidamente e consegue rodar a análise, tá? Eu vou usar o software PAST, tá? O PAST. Vou tentar lembrar de colocar o link na descrição, mas é só você digitar PAST no Google, tá? PAST, P-A-S-T, e ele vai ser o primeiro arquivo que vai aparecer, não tem muitos problemas, tá? E vamos tentar entender aqui esses dados, tá? Aqui foram coletados dados em diferentes transectos, vocês vão ver que essa informação não vai ser tão relevante, em diferentes distâncias. Pessoal, essas distâncias são distâncias a partir da borda florestal. É como se fossem os nossos tratamentos aqui, tá? Então foi coletados insetos, artrópodes, né? Na verdade macrofauna do solo, né? Fora da mata, dentro da mata, 20 metros dentro da mata, 40 metros dentro da mata e assim por diante, tá? Até chegar a 80 metros. E foram encontrados esses grupos aqui, tá? Segundo o procedimento de coleta aí desse grupo de pesquisa, tá bom? E assim os dados estão organizados. Dessa forma você consegue fazer muita coisa, tá bom? Conseguiria calcular índice de similaridade, fazer dendrograma de similaridade, uma série de análises, tá? Mas aqui o foco é fazer o índice de Shannon e as suas continuações, né? Que é o teste de Hutchinson. Então vamos lá. Se você tentar jogar os dados assim, o software não vai entender. Então a gente tem que fazer uma leve organização. Primeira coisa, pessoal, sempre que a gente tem dados numéricos, tá? Se você quiser transformar esses dados numéricos em textos, às vezes fica interessante. Eu vou fazer aqui porque eu acho bom para mostrar para vocês. E aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou escrever aqui, ó, distâncias. Só que eu vou transformar isso em texto. Como que eu vou transformar isso em texto? Eu quero que fique assim, ó, 0 m, entendeu? 0 metros, 0 metros. Por quê? Na hora que eu jogar no software, o software vai entender que isso daqui é uma categoria, então fica mais fácil dele entender. Pode mandar assim? Pode, não tem problema, mas eu estou acostumado a trabalhar com planilha, se a gente manda desse jeito, a gente começa a achar que isso daqui são números, né? E nesse caso, como são tratamentos diferentes, né? Vai ser tratado não como números no software, mas sim como categorias, tá? Wagner, então eu tenho que ficar ditando 0m assim por diante? Não, tá, pessoal? O que você vai fazer? Você vai fazer uma formulinha aqui, ó. Igual esse. Você vai clicar o Ezinho da música, abre aspas, espaço, abre aspas, só para ficar um espaço aqui entre o 0 e o M, tá? Outro Ezinho da música, abre aspas, M, e assim você fecha as aspas, tá? O aspas, pessoal, você está falando para o software, ó, vou colocar um texto aqui, beleza? O Excel é um texto que eu estou colocando aqui. Então qualquer texto que tem entre as aspas vai aparecer, tá? Então vai aparecer um espaço, porque eu digitei um espaço, e um M, tá? Vou dar um Enter, tá vendo que ele colocou 0 espaço M? Vou dar 2 cliques aqui e ele já vai arrastar até lá embaixo, tá? Note que já ficou do jeito que eu quero. Eu vou copiar essa planilha, eu vou colar especial para outra planilha, Ctrl Alt V, tá? Clicar em valores, porque quando eu clico em valores ele some com a fórmula, tá? Então se você está olhando na planilha 1, ó, tá vendo que tem a fórmula? Na planilha 2 não vai ter a fórmula. E é assim que eu quero que fique, para ficar fácil para o programa rodar, tá? E assim, pessoal, não dá para rodar ainda dessa maneira. O que você vai fazer para rodar o índice de Shannon, tá? Dá para fazer muitas coisas com a planilha de jeito, mas o índice de Shannon não nesse software, tá? Eu vou selecionar os dados. Ao invés de selecionar tudo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na primeira, ó, na célula A1, Ctrl Shift para baixo, para o lado, porque ele vai até o final da tabela, tá vendo? Inserir tabela dinâmica, vou dar um OK. Ele vai abrir uma tabela dinâmica do lado. E eu simplesmente vou colocar aqui, ó, distâncias nas linhas, ó,
distâncias nas linhas. Eu poderia colocar nas colunas? Poderia, mas eu quero colocar nas linhas para mostrar o procedimento aqui que eu costumo fazer para vocês, que eu acho muito bom. E aqui, pessoal, nos grupos, né, nos animais aqui, eu vou simplesmente clicar um por um, ó. Tá vendo, ó? O que ele vai fazer? Ele vai calcular a soma dos animais encontrados, tá? A soma dos animais encontrados. Wagner, no meu Excel ele não está fazendo a soma, ele está contando números ou calculando a média. Não tem problema, você dá 2 cliques aqui, ó, e aí você manda calcular o que você quiser. Então, se no seu tiver média, basta clicar em soma e ok, tá? No meu já está configurado para ser a soma. Por que a soma é importante? Pessoal, eu vou selecionar os dados até antes do total geral, Ctrl Shift para o lado aqui, tá? Vou clicar em copiar e eu vou abrir em uma nova coluna, Ctrl Alt V, valores, tá? Wagner, eu não quero apertar Ctrl Alt V, é só clicar aqui em página inicial, colar, ó, você clica no 1, 2, 3, é o colar valores, tá? Então tá feito aqui. E dessa forma também não tá feito para o programa rodar, tá? Por quê? Porque se você mandar rodar dessa forma, ele não vai entender, ele vai achar que aqui estão seus tratamentos, tá? Então o que você vai fazer? Note, tá? Aqui os dados não estavam compilados, ó, por distância, e agora os dados estão compilados por distância, tá bom? Então ele agrupou aí os dados das mesmas distâncias, tá? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl Alt V aqui, valores e transpor. Por que eu vou transpor? Porque aí ele vai ficar perfeitinho do jeito que o programa quer, tá? Então os seus dados já estão prontos, basta você copiar os dados lá no PEST. Eu clico aqui em colunas e row attributes, clico aqui antes do A em cima do 1. Quem está no meu canal já faz um tempo já está acostumado com isso, né? Vou clicar aqui e aqui, só para não ter perigo de eu editar. E note que o cabeçalho aqui, ó, veio como texto, tá? Não ficou 0, 20, 40, 60, né? Ele veio com um Mzinho na frente. Então, fica bem claro que isso é o cabeçalho da tabela, tá? E aqui estão os animais, né? A soma dos animais encontrados, tá? Se eu puxar aqui a setinha, vem a soma. Dessa forma, basta selecionar os dados, clicar em Diversity, Diversity Indexes, tá? Clica, e aí ele já sai com o índice de Shannon pronto para todo mundo, com o índice de Simpson pronto para todo mundo, se você quiser usar Simpson, com a equitabilidade de pelo, que é essa equitabilidade aqui, o J, tá? E outros índices, se você quiser, né? Se você quiser estar utilizando. Mas eu queria mostrar esse porque são os do vídeo, tá? Aqui o taxa são as espécies, no caso não são espécies, são grupos, né? Os indivíduos amostrados e assim por diante. Então eu vou copiar esses resultados, vou colar aqui. Pessoal, resultados eu sempre, né, eu sempre acho bom da gente, né, indicar aí que são os resultados aí que eu trabalhei até agora. Então tá feito a diversidade, tá? No caso a diversidade que a gente usa é Shannon. Quem quiser usar o índice de Simpson, que ele varia de 0 a 1, é muito bom, tá? A equitabilidade de pelo está aqui, eu estou pintando de cores diferentes para vocês verem. Existem outros índices, tá? O Brillouin, que seria o índice correto, né, para dados que falta normalidade e tal, mas enfim, né, tanto faz. Aqui o índice de Shannon ele supre as nossas carências, tá? E os resultados é impressionante, tá? Eu já testei todos esses índices. Quando você faz testes comparativos, todos dão o mesmo resultado, não muda, tá? O que era alto num vai ser alto no outro, o que era baixo num vai ser baixo no outro. Só fazendo um exemplo aqui, ó. Shannon, do 0 metros deu 0,83 e vou usar o Brillouin aqui, ó. 0,31, 0,83, 0,34, tá? Aí esse daqui aumentou, esse daqui também aumentou, esse daqui também aumentou. Esse daqui aumentou mais um pouco, esse aumentou mais um pouco, esse aumentou mais um pouco. Tá vendo? Os resultados dão a mesma coisa, tá? É porque, né, se você for olhar em livros de estatística, cada um fala uma coisa. Mas o Shannon é o mais usado aqui no Brasil, usado em relatórios técnicos, então o meu foco é ele, tá? Bom, vamos lá. Já calculei, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a diversidade. A gente vai fazer um teste de diversidade para saber quem que é maior, quem que é menor. Aí, pessoal, não adianta selecionar tudo, vir em diversidade e fazer o teste, que é o teste TEPA, tá? Porque ele vai dar um erro, ok? Então, o que você tem que fazer? Aqui você seleciona o 0 com 20,
É só apertar Ctrl. Ó. Apertou 0, Ctrl 20, tá? As duas aqui que eu estou querendo utilizar. Calcula a diversidade, tá feito. Ele faz para o Simpson e ele faz para o Shannon, tá? Copia, cola lá. E aqui, gente, vamos tentar ser organizado, né? Ó, 0 metros com não, né? Com 20 metros, né? Ó, 0 com 20. Aí você vem aqui, seleciona o 0 de novo, Ctrl 40, vai lá, diversity test. Aí você vai, copia, né? Ah, Wagner, que saco, vai, faz na mão. Faz na mão, vai lá. Faz na mão, que nem eu já fiz muitas vezes. Vai lá apanhar, né? Então, assim, você vai perder um tempinho? Sim, você vai perder um tempinho fazendo esses cálculos, tá? Principalmente se você tiver muitos tratamentos. Mas, assim, é muito mais rápido se você fosse fazer na mão. Dá para você fazer no Excel? Até dá, tá, gente? Eu cheguei até a criar uma planilha onde a gente rodava no Excel o teste de Hutchinson, mas não compensa, tá? É mais rápido aqui. O Shannon até compensa você fazer no Excel. Quem quiser tem vídeo no meu canal ensinando a fazer o Shannon no Excel, tá? Até compensa, viu? Não vou mentir não, mas o teste de Hutchinson não, tá? E aí você vai, ó, você vai, calcula para todos o 0 com todo mundo, tá? O 0 com todo mundo, aqui é o 0 com 60, eu não vou anotar agora não, porque eu quero só mostrar uma partezinha ali com vocês. Faz o 0 com 80, tá? Ó, faz o 0 com 80. E aí o que acontece? Falta fazer o quê? O 20 com 40. Wagner, por que não precisa do 20 com 0? Porque o 20 com 0, 0 com 20 já foi, tá? O 20 com 40, o 20 com 60 e assim por diante. Aí 40 com 60, 60 com 80, tá? Wagner, como que eu interpreto o teste de Hutchinson? Pessoal, você olha esse valor aqui, ó. Deixa eu voltar lá no... Vamos fazer o teste novo. Ó, vou fazer o 20 com 40, ó. Diversity t-test, para usar o dentro do PEST, tá? Você olha esse valor aqui, ó, de P, tá vendo? Que deu 0,11, ou seja, maior do que 0,05. Não houve diferença entre o 20 e o 40, tá? Agora, usando aqui na planilha do Excel. Quando a gente compara o 0 com 20, tá vendo que deu menor do que 0,05? Ou seja, houve diferenças entre o 0 e o 20 metros. Wagner, mas quem foi maior do que quem? Pessoal, aí você olha o valor aqui, ó. 20 metros a diversidade foi maior, ou seja, dentro da floresta, a 20 metros dentro da floresta, a diversidade é maior do que fora da floresta. Simples assim, tá, pessoal? Não tem muito para onde fugir. Ah, então, Wagner, basta eu olhar os valores aqui e comparar se o P deu menor do que 0,05? Sim. Wagner, mas e aqui, ó? Deu 8,02 e menos 0,6. O que é isso? Pessoal, o que é esse E menos 0,6, tá? Na verdade, isso aqui é um número, ó. Se eu clicar aqui com o botão direito, formatar células, e colocar aqui várias casas decimais, tá? Vou colocar número, vou tirar do científico, tá? Vou colocar um monte de casas decimais para vocês verem. Significa que, o que é aquele 0,6? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula, e aí que eu tenho 8, entendeu? Então é como se você dividisse por 10 elevado a 6, entendeu? Então é bem menor do que 0,05. Então houve diferença entre o 0 e 40 metros. Quem que foi maior, basta olhar os valores. 40 metros foi maior, tá bom? Então é assim que você roda o índice de diversidade de Shannon e o teste T de Hutchinson, tá? Que são dois índices de diversidade bastante interessantes, bastante úteis. Esse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu mostro outros índices, tá? Que são interessantes para esse tipo de dados, tá? Para conjuntos de dados semelhantes a esse. Ok? Um abraço para vocês, tudo de bom.